Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo privilégio de estarmos aqui. Poderíamos estar em tantos lugares, fazendo tantas coisas, Senhor, mas nós estamos na Tua presença, reunidos diante do Teu santo nome, ouvindo a Tua voz, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite e ministre-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, você foi feito para dar certo, sabia disso? Você foi feito para dar certo. Deus está totalmente interessado que você dê certo. Nós usamos um texto base para essa série, que é o texto de Salmo 32, verso 8, que diz: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus está tão preocupado que você dê certo, que Ele fala através desse salmo, que Ele vai te instruir, que Ele vai te ensinar, que Ele vai te aconselhar e que Ele vai cuidar de você. Muitas vezes nós achamos que nós vamos dar errado. Quantas vezes nós achamos que vai dar ruim? Vai dar ruim. Não, agora vai dar ruim. Mas eu queria te dar uma boa notícia. Deus está interessado que você dê certo. Ele está tão interessado que você dê certo, que Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar, Ele vai te aconselhar, Ele vai cuidar de você. Nós entramos hoje na terceira mensagem, serão 7 mensagens. Na terceira mensagem. A primeira mensagem falamos sobre começar. Começar da onde nós estamos. Segunda mensagem falamos sobre parar. Existem momentos em nossas vidas que é necessário parar. Existem momentos na sua vida que é necessário parar. E hoje nós vamos falar sobre permanecer. 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 Fizemos uma enquete nas nossas redes sociais, na sexta-feira e no sábado, que dura 24 horas. E entre todas as perguntas, existia uma pergunta-chave ali, que serviu de inspiração, inclusive, para ser desenvolvida essa mensagem, que era: estou escolhendo desistir? E tinham 2 respostas. Porque é a coisa certa a fazer? E a segunda resposta era: ou só porque ir embora parece ser mais fácil. 54% das pessoas que responderam essa enquete, responderam porque é a coisa certa a fazer. 46% das pessoas que responderam foi que porque ir embora parece mais fácil. Irmãos, não podemos pensar em desistir das coisas porque parece ser mais fácil. Nós não podemos pensar em desistir porque parece mais fácil. As redes sociais da nossa comunidade, uma grande massa, a massa expressiva de seguidores são cristãos. O que me levou a ler Atos dos Apóstolos, gostaria de convidar que você abrisse comigo, tem aí no seu esboço também, Atos, capítulo 20, verso 22, Atos, capítulo 20, verso 22, nós vamos ler até o verso 24. Nós não podemos pensar em desistir, porque é mais fácil. Nós não podemos pensar em desistir porque é mais fácil. Atos, capítulo 20, verso 22 até o verso 24,
vai nos dizer o seguinte: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém. Se você tiver com a sua Bíblia de papel, coloca a fitinha aí bonitinha assim. Se tiver com a sua Bíblia digital, deixa em stand-by ela. Nós vamos falar muito sobre o texto de Atos, mas o apóstolo Paulo nunca saiu da presença de Deus. Se formos observar os evangelhos, o próprio livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os discípulos, os apóstolos, eles nunca saíram da presença de Deus. E eles permanecendo na presença de Deus, não foi por isso que eles deixaram de ter adversidade. Eles sempre tiveram adversidade. Eles permaneceram e eles tiveram adversidade. Preso ou livres, eles permaneceram na presença de Deus. Acontecendo o que aconteceu, eles permaneceram na presença de Deus. O Evangelho de João, capítulo 15, no verso 4, o Senhor Jesus escreve o seguinte, tem aí no seu esboço, e a Ellen colocou para nós também, diz o seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Irmãos, permanecer é o segredo da frutificação. Permanecer é o segredo da frutificação. Muitas pessoas, às vezes vê aquelas pessoas que têm altos cargos nas empresas e questionam por quê, como chegaram lá. E outras pulam de galho em galho e querem ter altos cargos. Se não permanecem, não são fiéis, como querem ter altos cargos? Permanecer é o segredo da frutificação. Permanecer na sua profissão, o segredo é permanecer. Ah, mas eu ganho pouco. Ah, eu trabalho 6 horas por dia e queria trabalhar 5 horas e meia. Eu trabalho 8 horas por dia e queria trabalhar 7. Irmãos, o segredo é permanecer. O segredo é perseverar. Nisso que nós lemos aqui, Paulo já está no fim do seu ministério. Paulo está no fim do seu ministério entre os gentios. Depois de ele morar 3 anos em Éfeso, estabelecer igrejas na Macedônia, preparar discípulos, ali na igreja de Éfeso, que hoje se você quiser saber onde é Éfeso hoje, é a Turquia, o país da Turquia. Ele está voltando para Jerusalém. E Paulo, ele desejava terminar muito bem o seu ministério. E Paulo, ele não tinha dúvida, Paulo tinha convicção do que ele queria. E eu quero te fazer uma pergunta. Quero lhe fazer uma pergunta. Muitas vezes nós temos dúvidas. Muitas vezes nós temos dúvidas.
Você já teve vontade de desistir de algo na sua vida? Quem já teve vontade de desistir, levanta a mão comigo. Que bom que não sou só eu. Eu fico assustado quando eu estou preparando as mensagens assim, que eu coloco algumas perguntas e falo, irmão, e se for só eu, né? Eu vou dar mó carão lá. Você já teve essa preocupação também fazendo mensagem, Edivaldo? Eu fico preocupado às vezes. Você também tem, pastor Ramiro? Eu vou fazer as pregações e eu fico colocando assim, acho que vai ser só eu. E aí? Eu vou ficar com vergonha vendo os irmãos. Você tem vontade de desistir já? Quem tem vontade de desistir mais de uma vez? Que bom que não foi só eu. Eu estou ficando mais em paz, irmão, sabia? Porque eu às vezes eu acho que né, vai que só eu. Devo ou não devo ficar no emprego? Devo fechar meu negócio ou devo insistir nele? Devo permanecer com este namoro ou devo encerrar ele logo? Devo perdoar ou devo insistir? Será que eu devo permanecer nesse curso? Quem é que já fez curso de inglês mais de uma vez? Esse é clássico, né, irmãos? Quem já fez de curso de inglês mais de 2 vezes? Olha lá. Mais de 3. Aí é demais, né? Aí já é bilíngue, né? Mais de 3 já é bilíngue já. Nós temos dificuldade muitas vezes de permanecer com as coisas, não é verdade? Nós temos dificuldade. Nós precisamos de direção muitas vezes nas nossas vidas. Sabe, irmãos, algo que eu tenho visto e aprendido é que ninguém é forte na dúvida. Ninguém é forte na dúvida. Ninguém é forte na dúvida. Caso ou não caso? Eu caso ou compro uma bicicleta? O que eu faço? Caso ou não caso? Namoro ou não namoro? Trabalho ou não trabalho nessa empresa? Se eu tenho dúvida, o meu coração fica dividido. E coração dividido, ele é igual a poder dividido. Eu preciso de convicção para as coisas. Se eu não tenho convicção, eu não tenho força. Nós precisamos de convicção. Precisamos de convicção. Precisamos de convicção. E manter a rota muitas vezes não é algo fácil. Manter a rota nunca às vezes é algo fácil. Entrar numa boa faculdade muitas vezes não é algo fácil. Entrar na USP é fácil? É fácil, Maíra? Não. Não é fácil. Edificar uma empresa que dê lucro no futuro não é fácil. Às vezes no começo ela pode dar prejuízo. No começo você tem que investir nela. Não é fácil. Tudo o que for grande um dia é difícil no começo. Que nem eu perguntei de manhã para o meu pastor agrônomo aqui, alface quanto tempo, Edivaldo? Alface é dias, né? Aí, ó, você é demais, né? Pesquisando no Google. Alface demora 40 dias. E o carvalho, você viu para mim? Carvalho você não viu, né, irmão? Carvalho, é isso mesmo. O carvalho é em torno de 300 anos. Alface demora 40 dias. Tudo o que é grande demora tempo para crescer. E sabe que um incêndio não derruba um carvalho. Nós queremos resultados rápidos. É verdade ou não é? Nós almejamos aquilo que é grande, mas nós muitas vezes não queremos pagar o preço que se paga para chegar lá. Nós queremos os resultados que se tem de quando se está lá em cima, mas nós não queremos pagar o preço que se pagou para chegar lá em cima. Irmãos, nós precisamos entender
que para ser grande, para se chegar lá em cima, é necessário permanecer. Desistir não é uma opção. Desistir não pode ser uma opção. Tem um exemplo na Bíblia que está relatado lá. Fala, meu amigo. 100 anos. Pronto. Diminuiu. Melhorou para vocês. 100 anos. Está vendo? Não é 300 anos. Melhorou para vocês. É 100 anos. Não é 300 anos. São 100 anos. De 40 dias para 100 anos. Então, tudo que é grande leva tempo. Se você quer colher frutos na sua vida, você precisa permanecer. Não desista. Tem um sonho? Tem um sonho? Tem um sonho? Então não. Tem um livro na Bíblia. Quem já leu o livro de Ruth? Livro pequeno, fácil de ler, gostoso de ler. Livro de Ruth. Livro de Ruth. Ruth, o marido dela morre. Ela está em terra estrangeira. Após o marido dela morrer, ela poderia seguir o seu caminho. Mas o que ela faz? Ela escolhe ficar. Ficar com a sua sogra, Noemi. Deus a honra. Ela reconstrói a sua vida com o cavalheiro que a resgata da tragédia. Abra sua Bíblia comigo, em Ruth capítulo 1, verso 16, e olha o que diz. E no momento decisivo da história dela, olha o que ela fala para sua sogra. Ruth capítulo 1, verso 16. Diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E depois de anos, veio a restituição dela. Aí um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, no verso 11, olha o que diz. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com o povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua tudo o que tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Fala amém. Tudo na vida de Ruth mudou. Sabe por quê, irmãos? Porque ela decidiu permanecer. Quando tudo justificava ela desistir e partir. Irmãos, aguentar nunca vai ser fácil. É verdade, Nezenha? Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Craig Groeschel escreveu uma frase que faz todo sentido, principalmente para a liderança. Quanto mais Deus deseja te usar,
maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Segura essa aí, crente. Quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. E o pastor Ramiro hoje pela manhã me passou essa aqui. Escuta essa, Edivaldo. Olha só, eu nem sei onde eu marquei, mas está por aqui. Está aqui, ó. Resistência não é o que eu aguento. Isso aqui ele ouviu no exército. O pastor Ramiro serviu exército, sabia disso? Sabia que o pastor Ramiro serviu exército? Com essa carinha. Resistência não é o que eu aguento, e sim o que eu suporto depois que eu não tenho mais força. Fala, Jeová. Fala mais uma vez para vocês marcarem aí, tá? Resistência não é o que eu aguento, e sim o que eu suporto depois que eu não tenho mais força. Quanto mais Deus deseja te usar, mais a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto de Atos, capítulo 20, a partir do verso 22, nos deixa 4 passos muito claros. Sabe naquele momento que você chega na encruzilhada, assim, na bifurcação, que você não sabe o que você faz, sabe? Não posso passar dessa linha preta aqui, não posso esquecer disso. Sabe que você chega assim, você chegou ali, e agora? Quem poderá me defender? Para onde eu vou? O que eu faço da minha vida? O apóstolo Paulo nos ensina. Primeiro passo, ele deixa aqui muito claro no verso 22, na parte A do versículo. Olha o que ele diz aqui. Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Primeiro passo é: seja sensível à direção do Espírito Santo. Irmãos, presta atenção. Você acha que estava difícil para Paulo em Éfeso? Você acha que estava difícil para ele? Você acha que ele estava indo embora para Jerusalém porque estava difícil, estava ruim para Paulo? Éfeso era uma cidade grande. Paulo era empresário, fazia tendas. Até hoje lá em Éfeso, na Turquia, tem um local lá onde ele tinha uma loja de tendas. Ele era conhecido por todo mundo conhecia ele. Inclusive, Atos capítulo 20, no verso 16, um pouquinho antes, diz que seguinte: Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. Ele era tão conhecido que na hora de ir embora, ele vai para o porto de Mileto, porque lá em Éfeso as pessoas queriam estar com ele. Onde ele passava, as pessoas jogavam a roupa na sombra e eram curadas. As pessoas queriam. Então, lá era bom para ele. Ele tinha um ministério reconhecido. Ele era um empresário bem sucedido. Mas ele estava indo para lá, para Jerusalém, porque ele era sensível à direção do Espírito Santo. Quando eu sou sensível à direção do Espírito Santo, eu não vou para o lugar que eu ganho mais dinheiro, mas eu vou para o lugar aonde Deus está mandando eu ir. Quando eu sou sensível ao Espírito Santo, eu sou guiado pelo Espírito. O Espírito me leva para onde Ele quer que eu vá. Seja indo, seja voltando, eu tenho segurança porque eu estou na presença do Espírito Santo. Sabe, Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis capítulo 12, verso 1 nos mostra um homem que foi sensível à direção do Espírito Santo.
Diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não dá segurança: ó Abraão, vai, porque eu vou te dar carro, te dar casa, casa com piscina, eu vou te dar seguro, vou te dar não, Abraão, larga tudo, larga seu porto seguro. Deus não promete: vai que eu vou te mostrar. Vai que eu vou te mostrar. E Romanos capítulo 8, verso 14, coloca para mim, Ellen, por favor. Romanos capítulo 8, verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o nosso intelecto tenta falar mais alto, as nossas impressões tentam falar mais alto. Deus tem te chamado para tanta coisa, Deus tem te mostrado tanta coisa, mas você com as suas impressões fala não, a tua carne tem falado não. Seja sensível àquilo que Deus tem te mostrado. Seja sensível àquilo que Deus tem te mostrado. Seja sensível às direções, e você sabe, posso falar? Você sabe muitas vezes que Deus te mostrando, e você sabe tanto que você vai falar com o seu líder de célula, com o seu pastor, está acontecendo, e o teu pastor, teu líder, teu supervisor fala a mesma coisa que Deus está falando no seu coração, e você fala: não, não é isso não, não é isso, não é possível. Quem já viveu isso? Falando, irmãos, não é só eu não, está vendo? Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. 22, parte B. Olha o que diz: estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Tenha certeza em meio às incertezas. Sabe, irmãos, faz 1 ano e meio que nós temos certeza em meio às incertezas. É verdade ou não é? Vai melhorar, não vai melhorar? Abre, fecha, fecha, abre, fecha. Agora vai, agora não vai. Fez que foi, mas não foi. O vírus foi embora, o vírus voltou. Aumentou, diminuiu. Tenha certeza em meio às incertezas. Olha só o Paulo. Estou indo para Jerusalém. Mas eu não sei o que vai me acontecer lá. E de fato ele não sabia, mas uma emboscada dos judeus religiosos esperava ele lá. Foi preso, apelou em Roma, lá em Cesareia, e ele foi enviado para Roma. Mais do que nunca, nesses dias que nós temos vivido, é necessário fé em dias de incredulidade. Foram tantos dias que você ligava a televisão, era notícia ruim. Irmãos, é necessário fé. É necessário fé. Os dias de hoje é um mundo incerto. É um mundo incerto, mas se parece que é certo. Vê se você me entende. É um mundo incerto que parece que é certo. Ele fala a verdade que na realidade são mentiras. Vê se você me entende. Vê se você consegue entender. Ele fala as coisas e parece que nós estamos errados. Eu ouvi uma frase essa semana, eu falei de manhã, até eu marquei aqui. Eu vi essa frase essa semana: filhos e pessoas numa sociedade rebelde e sem limites, regras e disciplina vira ditadura.
filhos e pessoas numa sociedade rebelde e sem limites, porque é essa que é a nossa sociedade hoje, sociedade rebelde e sem limite, é uma sociedade de opostos, ou você é A, ou você é B, hoje não existe limite para nada. Filhos e pessoas numa sociedade rebelde e sem limites, regras e disciplinas viram ditadura. Regra e disciplina e valores, eu acrescento, e valores da palavra de Deus, vira ditadura. A varinha é crime hoje em dia, é ou não é? A varinha não é crime? É crime. Irmãos, os valores de Deus, eles são valores eternos, são valores inegociáveis. Salmo 119, verso 105. O que diz Salmo 119, verso 105? Você sabe o que diz Salmo 119, verso 105? Sabe de cabeça? O que fala, tia Cris? Entendi, falou árabe, falou em línguas, entendi. Salmo 119, verso 105, coloca aí para mim, Ellen. A tua palavra é o quê? É nisso que eu creio, meus irmãos, na palavra. No mundo de hoje em dia, o perdido ensina o achado. O perdido ensina o achado. O perdido ensina o achado. Nós precisamos ensinar os valores da palavra de Deus dentro das nossas casas. Não um livro de autoajuda, mas os valores da palavra. O que a palavra diz. Pega um assunto em pauta, tem muito assunto em pauta hoje em dia. Pega um assunto em pauta, pega o que a palavra diz e fala, ó, a palavra de Deus diz isso sobre esse assunto. E é isso que é a verdade absoluta dentro da minha casa. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus dentro das nossas casas. Amém, meus irmãos? Amém? Sabe o que está acontecendo conosco? Nós só corremos atrás daquilo que faz sentido para nós. Nós só corremos atrás daquilo que faz sentido para nós. E aí, a internet, a televisão, tudo ensina para a nossa casa. Tudo ensina. E aí nós não exercemos o nosso papel dentro da nossa casa. Nós não exercemos o nosso papel dentro da nossa casa. Terceiro lugar. Verso 23. Atos capítulo 20, verso 23, do texto que nós lemos no começo. Em todas as cidades, só voltando aqui, né, desse outro tempo, eu já ouvi cada coisa, irmãos, cada teólogo barato de esquina querendo me justificar uns, tipo assim, eu consigo fazer suco de laranja com uva, mais ou menos isso, sabe? Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Leiam livros, mas leia a palavra de Deus. Ponto final. Terceiro lugar. Em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Terceiro passo, jamais se deixe dominar pelo espírito de medo. Jamais se deixe dominar pelo espírito de medo. Mesmo que você pressinta o perigo em algumas situações, mesmo que você pressinta o pior em algumas situações, sabe o que você tem que fazer? Confie. 2 Timóteo capítulo 1,
Verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Confie. Sabe, meu irmão, qual área da sua vida hoje que você precisa tomar uma decisão e você está com medo? Qual área da sua vida hoje você precisa tomar uma decisão e você está com medo? Qual área da sua vida hoje você precisa resistir? Você precisa permanecer, você precisa lutar, você precisa vencer, você precisa reconstruir e você está com medo. Confie, 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 porque maior é aquele que está sobre você do que aquele que está no mundo, meu irmão. Maior é aquele que está sobre você do que aquele que está no mundo. Olha o que o apóstolo Paulo disse: em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ele sabia que quem estava sobre ele era maior do que tudo aquilo. Confie, meu irmão. Quarto passo, verso 24: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Foque sempre no destino do seu chamado. Muita coisa, preste atenção que eu vou falar para vocês, muita coisa aparece para tirar o seu foco do seu chamado. Muita distração. Muita coisa aparece para tirar o foco do seu chamado. Muita coisa, muita. Jamais valorize o terreno em detrimento ao eterno. Jamais. Sempre vão aparecer situações para ofuscar o seu chamado. Ah, porque no ano de 1533, a minha tataravó, que veio de Portugal, na caravana, né, de Dom João III, que portou no porto e não sei o que, teve uma decepção com o pastor. Esquece. O teu compromisso é com Deus. Nós servimos ao Senhor da igreja. Nós servimos ao Senhor da igreja. Nós servimos ao... Quem é o Senhor da igreja? Enquanto eu estiver olhando para homens, eu vou me decepcionar, irmãos. Ó, se você estiver olhando para mim, eu vou te falar, eu tenho virtude, sou corintiano. Pois é, você é São Paulino, velho, o que você está falando? Para alguns é um defeito. Tem defeitos, irmãos. Tem defeitos. Eu não consigo agradar todo mundo. Não consigo. Vou passar por você vai ter um dia que eu vou passar por você e não vou conseguir te cumprimentar. Você vai ficar chateado comigo. Mas no dia seguinte eu vou passar e vou te abraçar. Com responsabilidade. Viu, Cíntia? Calma. Tem defeito. Isso vai afetar a sua missão? Irmãos, eu quero te falar algo. O nosso compromisso é com o Senhor da igreja. O meu e o seu compromisso é com o Senhor da igreja. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Todavia não me importo. Ele não está nem aí, ó. Ele fala, não me importo. E nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Assinado, Apóstolo Paulo. Eu vou postar isso aqui. E vou citar o autor, tá? Irmãos, é isso. É isso.
Essa aqui é a revelação de $1 milhão. Está aqui. Está aqui. Está aqui, Nivelha. Está aqui. Aqui, ó. Atos 28:30. Verso 31 diz: por 2 anos inteiro. Olha só. Olha só, por 2 anos inteiros. 2 anos inteiros. Se você quiser grifar na sua Bíblia, Atos 28, 30 a 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Verso 31. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Irmãos, você não sabe o que pode acontecer se você tiver coragem de permanecer, sabia disso? Pague o preço. Deus sempre vai sustentar o que Ele te chamou para você fazer. Eu quero fazer aquela perguntinha de sempre. Tem uma pergunta aí no seu boletim, no seu esboço. Deixa eu abrir o reloginho aqui. 30 segundinhos. Se o pessoal do louvor quiser subir aqui, por favor. Responda, seja sincero, não procrastine, não deixe para depois, que depois você não vai fazer. Depois a tua folha vai sumir, depois a tua folha vai aparecer, o seu filho vai fazer desenho, depois você vai marcar receita de bolo nela, depois vai acontecer um monte de coisa com essa folhinha depois, irmãos. Não, vai acontecer, não estou profetizando, vai acontecer. Escreva aí. Onde você precisa ter coragem de permanecer hoje? Coragem. Onde você precisa ter coragem de permanecer hoje? 30 segundos. Marque aí. Onde você precisa ter coragem de permanecer hoje? Meu irmão, Deus não joga dados. Deus não joga dados. Deus tem planos e projetos maravilhosos para a sua vida. Deus tem planos e projetos maravilhosos para a sua vida. E quando você permanece, Salmo de número 1, verso 3, manifesta-se na sua vida. Coloca para mim, Ellen, por favor. Quando você permanece, Salmo de número 1, verso 3, manifesta-se na sua vida. Que você fica como árvore plantada à beira de águas correntes e dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que você faz prospera. Sabe por quê? Porque você decidiu permanecer. Você ouviu a direção que Deus te deu. É noite de você decidir permanecer. É noite de você ouvir a direção do Senhor de permanecer. Eu quero convidar que você feche os seus olhos no seu lugar. Permaneça onde Deus deseja, e você será abençoado e próspero em nome de Jesus Cristo. Você sabe que a decisão é permanecer. Você sabe disso. Você sabe que Deus tem projetos para a sua vida. Você sabe que Deus tem projetos para o seu casamento. Você sabe que Deus tem projetos para os seus filhos. Você sabe que Deus tem projetos para a sua empresa. Você sabe o que Deus tem para você, meu irmão. É noite de você vencer o orgulho. É noite de você vencer o ego. É noite de você terminar a sua corrida. É noite de você completar o seu ministério. É noite de você jogar de lado toda mágoa, toda infidelidade, jogar de lado toda mentira, jogar de lado toda vingança, jogar de lado toda inveja, toda rebeldia, toda preguiça, jogar de lado toda luxúria.
É noite de dar passos novos diante do Senhor, meu irmão.